Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, pondo a palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quarta-feira, alcançamos a metade da nossa semana. O evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas capítulo 12, versículo de 39 a 48. Abra seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabei, porém, isto: se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Disse-lhe Pedro: Senhor, propões essa parábola só a nós ou também a todos? O Senhor replicou: qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade vos digo, e confiará todos os seus bens. Mas, se tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar, e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. O servo que, apesar de conhecer a vontade do seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade do seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele mais se há de exigir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, essa semana, desde segunda-feira, Jesus nos traz palavras que nos remetem à nossa escatologia, à segunda vinda de Jesus. Essas palavras nos remetem aos nossos novíssimos. O livro de Eclesiastes diz: pensa nos teus novíssimos e não pecarás. O que são os novíssimos? Novíssimos são as últimas coisas que acontecerão depois da morte. A morte, o juízo e o destino eterno. Precisamos ter sempre diante dos olhos os nossos novíssimos. Os religiosos, monges beneditinos, quando acordavam de manhã no mosteiro beneditino, quando um monge encontrava o outro pela manhã, a primeira saudação do dia, o monge não falava bom dia, não. O monge falava memento moris. Lembre-se, vais morrer. Memento, faça memória. Memento moris, lembre-se, vais morrer. E o outro monge então respondia: carpe diem, viva bem o dia de hoje. Queridos, nós morreremos. Nós morreremos. Somos, na verdade, o único animal que morre. Sabe por quê? Porque o cachorro não sabe que vai morrer. O cachorro é imortal na sua vida de cachorro. A morte não existe no universo dele. Assim também o gato, o macaco, o papagaio, qualquer ser vivo desse mundo, ele é imortal, ele não morre jamais. Porque a morte não existe para eles. Contudo, o ser humano, ele morre. E ele tem consciência de que vai morrer. Eu olho para mim diante do espelho e vejo meus cabelos brancos, as rugas que vão despontando no rosto. Tudo isso para mim é um sinal de que a morte está chegando, de que a areia está passando na ampulheta,
A cada segundo que passa, nós vamos passando do tempo para a eternidade. A cada segundo que passa, é um passo que nós damos em direção à eternidade, aos nossos novíssimos. Morreremos, seremos julgados por Deus e será estabelecido o nosso destino eterno. Queridos, se você tem que fazer uma prova, você estuda para essa prova, não é? Você tem uma prova e você estuda. E se você estuda bem para essa prova, você vai bem na prova e tira uma boa nota. Agora, se você sabe que vai haver uma prova, mesmo assim você não estuda para essa prova, acreditando, não vai ter prova nenhuma. A professora disse que vai dar uma prova. É mentira dela, é só para assustar a gente. Chega no dia da prova, qual é a nota que você vai tirar? Você vai tirar 0. Você vai tirar 0. Essa é uma metáfora que eu apresentei simplesmente para ilustrar, de maneira bem tosca, a realidade eterna. Deus já disse que vai haver uma prova. E a matéria dessa prova são os mandamentos. A matéria dessa prova é o amor dado a Deus e aos irmãos. A matéria dessa prova é a vivência em estado de graça. A matéria dessa prova é a amizade com Jesus. O problema é que a gente vive como se não fôssemos morrer. Como se fôssemos viver nesse mundo para sempre. Diante desse evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 12, Jesus falando que virá julgar a gente, que ele voltará e vai pedir contas da maneira como nós o servimos. Eu tomei a Catena Áurea de São Tomás de Aquino, que são comentários dos evangelhos, são 4 catenas áureas, comentário do evangelho de Mateus, comentário do evangelho de Marcos, comentário do evangelho de Lucas e comentário do evangelho de João. Como o evangelho de hoje de Lucas, é claro, eu peguei a Catena Áurea de Lucas. E abrindo a Catena Áurea, aqui São Tomás vai trazendo um comentário de diversos santos sobre esse trecho do evangelho. Me chamou muito a atenção um comentário de São Beda, esse trecho evangélico que nós ouvimos hoje. São Beda diz assim, é a Catena Áurea de São Tomás de Aquino, volume 3, Evangelho de Lucas, na página 416. É o capítulo 12 da Catena Áurea. São Beda diz assim, repara que, entre os vícios do mau servo, está elencada a expectativa de que seu senhor voltará tarde. Entre os vícios do mau servo está ele parece que ele não acredita que o Senhor vai voltar. Por isso os vícios do mau servo. Olha o que diz aqui o Evangelho. Vamos tomar novamente o Evangelho. Versículo 45. Mas se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer e a beber e a embriagar-se, e o senhor daquele servo virá no dia em que não esperar e na hora em que não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. O servo, meu senhor não vai vir tão cedo. E aí ele começa a degringolar, a espancar os servos, começa a fazer tudo errado, a meter os pés pelas mãos. E o Senhor vem e o encontra assim, chafurdando na lama do pecado. E ele tem o destino daqueles que chafurdam na lama do pecado. Aquilo que você fizer aqui na terra reverberará na eternidade. Com as suas atitudes, com as suas ações, você vai escolher onde você vai passar a eternidade, se no céu ou se no inferno. E o servo mau, achando que o Senhor não voltaria, ele degringola, ele mete os pés pelas mãos, ele chafurda na lama. Só que o Senhor volta. Vem a morte vem para todos. E continua São Beda. Repara que entre os vícios do servo mau está elencada a expectativa de que seu Senhor voltará tarde. Entre as virtudes do servo bom, porém, não está a expectativa de que o Senhor volte cedo, mas apenas o fiel cumprimento do seu mistério. O servo mau, o Senhor voltará tarde. Olha para aquelas pessoas que vivem nesse mundo e se esquecem que vão morrer. Vivem nesse mundo como se fossem viver aqui para sempre. Esquece que a vida do homem é finita. E vivem numa soberba, no orgulho, tratando as pessoas mal, passando as pessoas para trás, prejudicando as pessoas, falando mentira, sendo maledicente, falando mal dos outros.
metendo os pés pelas mãos, chafurdando na lama do pecado. Vivem como se o Senhor não voltasse jamais, como se jamais fossem ser julgados. Em contrapartida, o servo bom é aquele que ele não tem expectativa nem de que o Senhor volte tarde, nem que o Senhor volte cedo. Não tem expectativa nenhuma. Não tem ideia de quando o Senhor voltar. Mas ele cumpre o seu dever. E continua a sua humilha. Por que ele cumpre o seu dever? Nada, portanto, é melhor para nós do que suportar com paciência a ignorância quanto ao que não pode ser sabido. E apenas esforçar-nos para que Deus nos ache preparados. São Beda resume muito bem o Evangelho de hoje. Basta a nós, unicamente, nos esforçarmos para que quando o Senhor vier, Ele nos ache preparados. E como eu disse no vídeo de ontem, repito no vídeo de hoje, estar preparado é estar em estado de graça. Queridos, abre o seu olho. Se até hoje você havia vivido como se o Senhor não voltasse, se você até hoje havia vivido como se a eternidade não existisse, se você olha para a morte como se você nunca fosse morrer, na verdade você até sabe racionalmente que um dia você morrerá, mas você não quer pensar, sequer pensar nisso. Você apaga, você deleta, você aperta o botão de del da imaginação da morte, do juízo eterno. Enquanto que, como eu disse, o Eclesiastes diz, pensa nos teus novíssimos, jamais pecarás. Pensa sempre no juízo, a morte, o juízo eterno, o destino eterno. E com esse pensamento, cumpre o seu dever de cristão. Você tem cumprido o seu dever de cristão? Quais são os mandamentos? Você sabe quais são os mandamentos? Você vive os mandamentos? Você vai à missa aos domingos? Você se confessa pelo menos uma vez por mês, ao mínimo? Você reza o texto todos os dias? Você medita a palavra? Você fala de Jesus? Você vive conforme os mandamentos de Jesus, conforme os ensinamentos do Senhor? Você é cristão de fato ou você é cristão de língua? O bom servo é aquele que cumpre as suas obrigações. O Senhor virá. Seja na sua segunda vinda gloriosa, ou seja pela morte, quer nós vamos a Deus pela morte, quer Ele venha a nós na sua segunda vinda gloriosa, o Senhor virá. Estaremos diante dele e seremos julgados. Onde você vai passar a eternidade? Que Deus te abençoe e viva Maria.